Antes de mais nada, se apresenta para a rapaziada, diz quais são as suas características, suas virtudes, seus defeitos e quais são as suas capacitações para estar à frente desse tão corajoso projeto. Bom, eu tenho 30 anos de jiu-jitsu, né? Tô desde os 15, tô com 45, esse ano faz 30. E eu sou neuropsicopedagoga, sou formada em educação física também, tenho pós-graduação também em educação física. Estou em processo de seleção para o mestrado de estudos de gênero no esporte, na USP. E há muito tempo que eu trabalho com a questão do gênero no esporte, né? Ou com empoderamento feminino, ou com a legítima defesa de mulheres, e sempre tocando nas temáticas, né, nas problemáticas, na verdade, que são providas por causa da desigualdade de gênero no esporte. Então, já tem um tempo que eu estou nessa luta aí de tentar desenvolver o jiu-jitsu feminino, porque a gente sabe que existem algumas questões que fazem com que a mulher não, às vezes, nem inicie, e as que iniciam parem no caminho, né? Não chegam, a maioria não consegue chegar na faixa preta. Então, nesse processo de estudos, eu percebi que a gente precisava fazer alguma coisa, né? Ter alguma estratégia, alguma ação. E aí por isso que foi criada a comissão, que na verdade, na minha opinião, nem deveria existir comissão. Não era para existir uma comissão que defendesse os direitos das mulheres. Isso deveria ser orgânico, deveria ser natural e deveria estar incluído nas federações, né, nas entidades que se dizem federações. Mas, infelizmente, a gente tem que ter um órgão que faça essa observância e essa defesa dos direitos das mulheres. Entendo. Bom, a Lu, ela é faixa preta de jiu-jitsu, é competidora, ontem mesmo levou a medalha de prata, só porque você esqueceu de falar isso, e também entende do assunto na prática, é competidora. Lu, eu entendo o que você quis dizer, acho um romantismo, acho utópico, não era para ter. Claro que não no mundo ideal, mas não chegou num determinado momento que compreendeu-se a importância, a necessidade de ter uma delegacia especializada em crimes contra as mulheres, porque as mulheres não falariam com os policiais, porque elas se sentiam ridicularizadas e humilhadas. No mundo ideal, sem dúvida, não seria necessário. Seria necessária a criação da delegacia, um disco mulher, por exemplo. Mas no nosso meio, no esporte que a gente ama, que a gente vive, que a gente respira e inspira, é um universo, quem disse que seria justo, né? Exatamente. Assim, é bom deixar claro que isso não é só característico do jiu-jitsu. É de todos os esportes, principalmente os esportes de predominância masculina, né? Mas por quê? Porque isso é característico da sociedade. E é um reflexo da sociedade. O jiu-jitsu ele não está dentro de uma bolha. As problemáticas vão acontecer exatamente como acontecem na sociedade. Sempre assim, a mulher sempre sendo culpada, né? Até ela que deu mole pra ele. Você não conhece mulher? Mulher não, quando quer dar mole, dá mole. E aí a pessoa, né? Ela fala isso. A dona que dá mole. Aí o cara, pô, coitado. Ele tem que pegar, né? Antes de começar a te questionar, vamos fazer uma projeção, tá? Antes dos assuntos presentes, antes dessa realidade que a gente vive e da realidade que você viveu e até a geração anterior. Vou fazer o inverso. Vamos projetar qual seria o sonho mais otimista, qual seria o mundo ideal que você visualiza para o jiu-jitsu, especialmente nas desigualdades e para o público feminino no jiu-jitsu. Como é que você gostaria de ver as próximas gerações das mulheres fazendo jiu-jitsu? Bom, Marinho, primeiro, sempre bom estar aqui falando com você. E esse momento é muito importante, um momento importante do jiu-jitsu para abrir a cabeça, para educar muitos professores, né, muitos profissionais, deles entenderem que o nosso esporte é um esporte sério, que a base é o respeito. O mundo ideal para mim é igualdade. Igualdade e respeito. Respeito a todos dentro do tatame. Independente da raça, independente da questão sexual, todo mundo é igual ali dentro, né? Então, é isso que a gente está plantando agora. A gente está plantando isso, é bom falar sobre esses assuntos, sobre esses temas polêmicos,
para que lá na frente a minha filha não passe por nenhuma situação constrangedora. Exatamente. O meu discurso foi idêntico ao seu. Eu me identifiquei da mesma forma com você. Acho que a situação é muito trágica e infeliz. Não acho dramática, acho trágica. E eu estou adjetivando, não estou sendo jornalista, estou opinando. Mas uma coisa eu acho que a gente vai concordar. Eu, você, a Lu, que eu entrevistei, estamos todos nós aqui nos pronunciando. O que não pode acontecer nesse instante é uma negligência nossa. É não tirar proveito dessa situação que já aconteceu e simplesmente nos silenciarmos. É o momento de uma revolução, concorda? Para o positivo. Apesar de ser um assunto difícil, né? Eu fico triste de ver o jiu-jitsu num patamar, nessa visibilidade para um ponto que não é legal para o nosso esporte. Mas, ao mesmo tempo, vendo pelo lado positivo, é você abrir esse leque e mostrar para as pessoas, olha só, a gente tem que mudar. Aquelas piadinhas antigas, aquela coisinha de brincar e não sei o quê, elas não podem mais acontecer. A gente tem que manter um ambiente de respeito aqui. Não é um ambiente só para os homens. O jiu-jitsu não é só para os homens. A gente tem que entender isso, sabe? Mudar essa cabeça de muitas lideranças que ainda acontece isso dentro do esporte. Eu projeto para que a geração da minha filha sofra muito menos assédio e saiba como reagir. E a geração da minha neta, da filha da minha filha, se a gente conseguir reduzir 90%, porque sempre vão existir os criminosos, os desajustados, enfim, eu não sei como é que você vai tratar o estuprador, se ele é um doente, se é uma patologia, você vai tirar as dúvidas, porque eu vou me colocar aqui no lugar, não de um jornalista, tá? Eu vou tirar as dúvidas que podem ser as mais ignorantes, de desconhecimento mesmo, né? Porque existem tantas camadas e tantos níveis tão sutis de assédio que eu mesmo desconheço. Então eu vou fazer perguntas aqui que podem parecer muito estúpidas para você, mas são da minha ignorância, eu acho que também de muitas pessoas. A Comissão de Direito das Mulheres no Jiu-Jitsu, CDMJJ, né? Tem Instagram e tudo mais. Qual é o seu papel nela? Quais são as estruturas? O que a CDMJJ oferece? Então, eu sou fundadora e sou a presidente em exercício, tá? É uma ONG sem fins lucrativos, onde a gente promove a observância, a defesa e o monitoramento dos direitos das mulheres no nosso esporte, tá? Dentro da comissão, nós temos 3 pilares. O primeiro é o pilar de proteção, onde a gente criou uma política de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher no jiu-jitsu. E dentro dessa política nós temos a ouvidoria, nós temos processos, quando a gente recebe uma denúncia, a gente faz uma escuta qualificada, a gente faz o acolhimento dessa vítima, a gente faz o aconselhamento do que ela tem que fazer a partir depois de fazer a denúncia, e a gente acompanha esse caso, né? Caso aconteça do criminoso ser julgado e condenado, a gente faz uma notificação para todas as entidades federativas, cobrando punições, né? Cobrando medidas punitivas para aquele criminoso, para que ele não possa exercer, não possa dar aula para crianças e mulheres, para que ele não possa competir, para que ele tenha, né, afinal de contas, ele cometeu ali uma violência dentro daquele ambiente que ele não pode, por enquanto, ter esse contato com as mulheres e com as meninas. Se eu mandar uma mensagem para o aluno falando assim, nossa, sua foto é maravilhosa, adorei esse decote. Nossa, isso nem pensava. Isso é totalmente antiético. Sim, mas pode ser, entra em assédio? Entra em assédio. Mesmo se a pessoa não responder? Não, entra em assédio. Antes de você ser a Kira, líder da Gracie Corps, tá? A Kira, que começou no jiu-jitsu, dentro da família mais tradicional e mais responsável pela divulgação, invenção, criação, reinvenção do jiu-jitsu. E já é uma responsabilidade gigantesca. Quais foram os momentos constrangedores que você enfrentou, as sutilezas? A gente já sabe que a maioria das pessoas evitava até olhar nos seus olhos, porque sabe que você estaria teoricamente protegida pelos teus tios e por todos os Gracies. Mas umas piadinhas, às vezes despercebidas, sem a intenção de agredir, mas como você disse, às vezes agridem.
Pois é, essa situação de eu ser uma Grace e ter os meus tios sempre por perto, as pessoas ficavam com medo. Porque sabia que se tivesse qualquer problema, meus tios iam meter a porrada. A verdade é essa. Porque normalmente eu entrava nas academias que não eram as minhas, até os meninos, eles nem olhavam muito pra mim. Pra não mostrar que eles poderiam achar alguma coisa que eles estavam me dando mole, com medo dos meus tios, eles faziam assim. Então, existia aquela coisa, não, com a Kira não. Mas eu testemunhava essas situações. Eu via o comentário, aquele olhar malicioso dentro do treino. Uma mulher chegava nova, não era uma coisa assim, pô, que legal, tem uma menina que está querendo se matricular assim. E olha lá, e aí, ó. Aí quem vai pegar, quem vai sair com ela? Quem é o próximo? E olha lá, é bonitinha, hein? Olha como é que ela é. Aí olha de cima a baixo. Então o clima, a mulher já se sentia mal só naquele primeiro momento. Né? Então eu vi isso diversas vezes, comentáriozinho. O tatame era como um carnaval, uma mesa de bar, onde os homens conversavam o que eles queriam, falavam do que tinha acontecido no fim de semana, quem saiu com quem, como é que foi, bababá. Eu já me vi em vários momentos assim, Marinho. Ah tá, eu vou fingir que eu não estou ouvindo isso, calma aí, eu vou chegar para o outro lado do tatame, porque de repente não é o momento de uma mulher estar aqui. E assim, eu fui protegida pelos meus tios, porque senão teria acontecido comigo, sabe? E eu acho isso muito triste, porque eu vi milhares e milhares de mulheres saindo do jiu-jitsu, porque elas se sentiam mal. Realmente, um ambiente totalmente intimidador. Ela chega, ela morre de medo. E eu vejo que, infelizmente, como isso tem sido plantado há muitos anos, para eu conseguir alunos para a minha academia, é um esforço danado. Eu tenho que trabalhar e mostrar que o ambiente é diferente, que aqui tem respeito, que eu estou ali, eu estou atenta aos detalhes, que nós temos regras claras. Então, assim, é uma bola de neve, é um negocinho aqui que você parece que não é nada demais. Ah, pô, deixa o professor sair com o aluno. Ah, qual o problema, pô? Esse aqui saiu com aluno, saiu com outro, saiu com o professor. Ou então, pô, é a aluna que dá mole. Elas vêm pra cá por causa disso, Kira. Você tem que entender. Elas vêm pra cá porque elas querem sair com os lutadores. Elas adoram. Eu já vi isso várias vezes. Então, a gente viu o quê? Um cenário que não tinha nenhuma mulher na academia. Tinha uma, duas. Uma academia com 3, 4. Era assim, meu Deus, quantas mulheres, que incrível. Por quê? Por que será? Perfeito. E então, vamos lá. Eu estou aprendendo demais e já me coloquei já vesti a carapuça tantas vezes. Não vou ser hipócrita. O nosso meio não é o meio acadêmico de um núcleo de cientistas, entendeu? Então, assim, não estou defendendo uma categoria, mas estou tentando voltar e estou tentando... É um exercício para mim também. Então, a gente está no meio dos lutadores de jiu-jitsu que antigamente eram estereotipados como brutamontes, certo? E que a gente conseguiu mudar isso. Não, existem os desembargadores que são faixas pretas, não sou só brutamonte, mas existe uma grande maioria que realmente não tem sensibilidade, não tem percepção. E falam o que querem da pior maneira possível. Fiz isso também, independentemente de quem estivesse do meu lado. 2, as mulheres que você disse, que vão para se pegar com os homens. Ela está aqui porque ela é uma Maria Tatame, era o apelido na época. Mas elas também existiam. Existiam as mulheres que chegavam lá com o interesse de seduzir os lutadores, porque naquela época principalmente era sinônimo de status, mas não pode generalizar, não é isso? Eu tô assumindo os meus erros, mas eu quero entender no macro e não no micro. Isso acontecia? Sim. Acontece? Sim. De uma mulher olhar e falar, pô, achei esse professor interessante, vou me matricular porque eu quero ter mais contato com esse professor. Mas quantas querem praticar o esporte, querem respeito, mas elas não vão se sentir confortáveis naquele ambiente, porque virou uma coisa que toda mulher que estava na academia, ela estava ali porque ela estava com uma segunda intenção. Então eles nem pensavam na mulher, pô, essa aí não, essa aí vai rapidinho. E era o comentário, em uma semana, e aí, quem foi? Quem já foi? E aí, já marca, já chama ela para sair esse fim de semana com a galera, entendeu? Então era sempre criando um ambiente onde as mulheres se sentiam excluídas. E isso aí, indiscutivelmente, diretamente afeta na perpetuação. As que se mantiveram são muito corajosas. E vendo hoje em dia, né, com essa percepção que vocês estão trazendo à tona, essa luz que vocês estão colocando, esse canhão de luz que vocês estão iluminando, mostra claramente que
Enfim, é o desconhecimento, era o despreparo, era a ignorância, mas no mundo ideal que nós queremos, no futuro, todo mundo vai estar de uma forma muito mais elucidativa, sabendo que está cometendo, pelo menos está sendo inconveniente. Exatamente. No mínimo ele vai ter essa noção, né? Porque eu já vi casos de professores também que começam a dar em cima de uma aluna, a aluna não quer, e aí ele vai excluir essa aluna do ambiente. E não quer não, hein? Como assim? Pô, eu sou professor, eu sou o rei desse lugar aqui, eu sou o cara. Como assim essa mulher tá falando não pra mim? Aí ele começa a criar um ambiente onde ela se sente desconfortável. Pô, não tô me sentindo mais confortável aqui? E essa mulher aqui, ó, não sei o quê. Aí ele começa a fazer um grupinho dos alunos, e aí o grupinho já para de falar com ela chega na academia, ninguém olha, ninguém chama pra treinar, e ela é excluída da academia. Então, criou-se um ambiente onde a mulher, para estar ali, ela tinha que estar saindo com algum professor, né? Assim, a maioria. Então, é muito complicado, muito complicado. É muito complicado, porque como ela se negou, ela não teve interesse, ela sofreu uma retaliação. Retaliação. E isso eu já vi diversas vezes, não foi uma nem duas, não. Muitas vezes. Ou às vezes ela saiu com o professor mesmo, e aí continuou, e aquela relação não deu certo, ela não podia mais estar na academia. Eu sou ameaçada frequentemente. Tem ameaças, por exemplo, eu recebo foto direto de pênis, recebo ameaça de morte mesmo. Então a gente está vendo casos nos Estados Unidos, né? Assim, a gente está no epicentro de várias denúncias com o nosso esporte envolvendo professores brasileiros. Quais seriam assim, as camadas mais sutis? A partir de qual instante que o cara já está invadindo a privacidade, a intimidade de uma forma inconveniente, que já é um assédio? Qual é a diferença entre a azaração permitiva, compreensiva, né, permitida, e quando já se torna já uma coisa já invasiva? Fui demitido. Por quê? Porque eu saí com uma aluna. Aí tem pessoas que falam assim, mas, pô, coitado do cara, pô, sacanagem, ele só saiu com uma aluna, isso é normal. Vários lugares, as pessoas saem com as alunas. Tudo bem, se em outros lugares isso não for uma regra, ok, vai lá e dá aula nesse outro lugar. Na minha academia não é permitido. Porque há essa broderagem, né, dentro da academia, de querer apaziguar e querer que não saia aquela questão de para fora, né? E isso acaba anulando a voz da mulher, acaba passando pano, deixando um criminoso em potencial impune. É importante que as pessoas saibam que se houver a broderagem, a camaradagem, se elas encobertarem, se elas passarem o pano, isso é uma cumplicidade, né? Sim, isso é crime também. É crime também. A mulher que é agredida, que sofre uma violência contra a mulher, ela não vai falar para um homem. Nem para o pai. Não, eu não falei para o meu pai. Eu sei que a minha filha foi vítima de um assédio. E ela vem e me conta uma brutalidade, um assédio que fez muito mal a ela. E eu, visceral do jeito que eu sou, perdi a razão, deixei de ser racional. Porra, vou lá e, mato o agressor, o professor, de porrada. Eu vou preso? Pior é que vai. Aí eu falava também, poxa, mas a culpa foi minha, né? Você está sempre naquela situação, pô, a culpa foi minha e tal. E aí ele foi e deu um soco nesse professor. E quando o acusado é vítima? Quando, na verdade, o acusado ele é inocente. Porque a gente também não pode garantir que a pessoa que está acusando não tenha uma má intenção, não seja uma pessoa mal intencionada, não seja uma pessoa com uma índole inescrupulosa. Claro que existem casos onde as mulheres inventam alegações para incriminar o cara, ou porque está chateada, ou porque aconteceu alguma coisa. Existe, óbvio. Existe o assédio às avessas, Lu? Existe a mulher assediando o homem, como teve o filme da Demi Moore com o Michael Douglas? No jiu-jitsu seria possível isso? Tem, claro que tem. Uma Gracie, ela está blindada de sofrer assédio sexual? Ele falou assim, é o seguinte, isso me olhando com aquele olhar de tipo assim, né, muito constrangedor, me olhando de cima a baixo, falou assim, eu vou te patrocinar, mas para isso, eu vou te dar um kimoninho e você vai ficar peladinha dentro dele.